mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós vamos falar dessa nova heresia, dessa insistência do livro do Enoque, do Thiago Lima. Antes de começar o vídeo, que eu quero ser bem objetivo hoje, eu gostaria que você já se inscrevesse e ativasse a notificação todas, assim o YouTube lhe avisa. Também quero pedir para você deixar seu like e, acima de tudo, compartilhar, porque o que você vai ver aí tem tudo a ver com a sua salvação. Afinal, a heresia é heresia e ela destrói. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Jesus pregou, enfim, no inferno após a sua morte. Ele desceu até as profundezas do Hades, podemos dizer assim, para pregar aquelas pessoas que estavam ali em punição, aguardando, por exemplo, o dia do julgamento. Assim como o próprio Marco Feliciano já proporcionou aí essas frases em uma das suas pregações. E a Bíblia diz que, tendo morrido, o seu espírito desceu às regiões mais baixas. E antes da ressurreição trouxe consigo um cativeiro. Trouxe consigo o quê? Quando Jesus morre, nesses 3 dias que ele desaparece, ele desce às profundezas do Hades. Ele vai no seio de Abraão. E todos os que morreram antes dele tiveram a chance de encontrar nele o Messias. Ou até mesmo outros pastores, líderes religiosos, já passaram essa mensagem para as pessoas dentro de templos religiosos. É que ele desceu ao inferno. Foi na cruz que ele desceu ao inferno. Foi aqui que ele suportou toda a ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça. Foi aqui que ele experimentou todo o juízo que nós devíamos experimentar. E ele experimentou em nosso lugar. E ele desceu às profundezas máximas. Será que Cristo havia realmente descido às profundezas do inferno para pregar aqueles espíritos em prisão? Ou será que ele pregou aos próprios anjos caídos que estão presos ainda nos dias de hoje, até mesmo aguardando o dia do próprio julgamento? Estou utilizando esta pequena introdução do vídeo dele para mostrar que ele colocou um trecho de pastores pregando. Bom, eu não vi o vídeo na íntegra desses pastores, mas se esses pastores tivessem dito que Jesus pregou arrependimento e salvação para os mortos, certamente ele usaria no vídeo dele. Então ele pegou apenas um trecho isolado para tentar apoiar uma teoria precária. E falando em teorias precárias, dá uma olhadinha aí nisso daí que você vai ver agora. Ele deu ordens ao arcanjo Rafael, e de acordo com o que está escrito no capítulo 10 do livro de Enoque, para que assim ele amarrasse o líder desses anjos caídos, chamados de Azaziel, e o aprisionasse em uma grande fenda no meio do deserto de Tudael, cobrindo, enfim, com grandes pedras agudas. E é curioso ver que esses anjos caídos estão presos ainda nos dias de hoje, em locais exatamente como descreveu o próprio livro de Enoque. O seu líder, chamado Azaziel, está numa região chamada de deserto de Tudael, aí no livro de Enoque. Curiosamente, fica ali na região do Egito, qual o próprio Criador mandou que colocassem pedras agudas e pesadas em cima da sua prisão, em cima do buraco onde ele haveria de ficar preso. E curiosamente, naquela região, nós temos ali as misteriosas pirâmides do Egito. Como você pôde testemunhar com os seus próprios olhos e ouvidos, segundo ele, estes tais supostos anjos que só existem na cabeça dele estão presos no Egito, segundo o livro apócrifo de Enoque. Detalhe, nessa localização, segundo o próprio vídeo dele, estão as pirâmides. Agora eu te pergunto, então foi Deus que mandou construir as pirâmides? Ah, por favor, né? Pirâmide é uma coisa que onde se praticava algo extremamente pagão, né? O próprio faraó, ele era embalsamado, retirado os órgãos para que ele ressuscitasse novamente, sendo que a própria Bíblia diz que ao homem está reservado morrer uma vez só e depois vem seu julgamento. E fora o paganismo, os deuses do Egito, o próprio faraó usava uma serpente na cabeça. Essa é a sugestão dele.
Segue o próximo vídeo. E muitos ainda continuam incrédulos, falando que o livro de Enoque é um livro apócrifo, um livro que não foi inspirado, um livro que ficou de fora. Mas as próprias escrituras que nós temos aí, que foram classificadas pelo catolicismo romano como algo útil, nos confirmam tudo isso. Inclusive, o próprio texto, qual esses líderes religiosos atuais, como por exemplo o próprio Marco Feliciano, se baseia para dizer que Cristo foi até as profundezas do inferno pregar para os espíritos de prisão, está se referindo ao livro de Enoque, confirma o livro de Enoque, e confirma que nós temos anjos em prisão, anjos caídos que estão presos, aprisionados até os dias de hoje, aguardando o dia do julgamento. Como você pode ver aí, nós vamos falar agora dos vários erros doutrinários desta heresia dele. A primeira delas é a seguinte: o próprio apóstolo Pedro, o mesmo que escreveu a carta, disse: Deus não faz acepção de pessoas. Em Hebreus 9:27 está escrito que está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois o juízo. Ou seja, não há chance de se arrepender depois de morto. E aí ele fala no vídeo dele, não, porque o catolicismo romano, o sistema religioso, quer esconder isso de você a qualquer custo. Não quer esconder coisa alguma. Está escrito na Bíblia, qualquer um pode ler. Inclusive, eu quero te convidar a fazer essa leitura comigo. Vamos acompanhar aqui o texto? Olha o que diz aqui, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, e não a anjos em prisão. Isso é um baita acréscimo, hein, Sr. Thiago Lima? Está escrito Espírito, e ele diz que a palavra de Deus, a Bíblia, confirma o livro apócrifo de Enoque. Confirma o livro de Enoque, está se referindo ao livro de Enoque. Outra coisa, o texto ele faz referência às pessoas que viviam na época de Enoque e não faz referência a anjo. Agora tem outra coisa também. Noé, ele era pregador da justiça, segundo está escrito em Pedro também. E também está escrito em Pedro que o Espírito de Cristo habitava nos profetas que pregavam a justiça naquela ocasião, na ocasião de Enoque e também no Antigo Testamento. Agora, obviamente, você se pergunta, mas em que consistiu ou qual foi a pregação de Cristo para aqueles espíritos? Bom, primeiro que o texto de Pedro, ele não deixa claro qual foi a pregação. Normalmente, quando nós queremos saber algo a respeito da palavra de Deus, nós olhamos um texto e fazemos um apanhado, sabe aquele famoso cata? Olhamos outros textos que vão dar à luz àquele texto. Mas esse texto é um texto obscuro, um texto que não deixa claro qual é a pregação, porque Pedro não explica e também não tem outros textos falando a respeito. Mas, segundo o próprio Jesus disse na parábola do rico e do Lázaro, agora eu quero falar para vocês, quem está aqui não pode ir ali, quem está ali não pode ir aqui. Ou seja, não há chance de arrependimento e nem purgatório. Morreu, morreu. Então a pessoa, ela tem que fazer por onde enquanto ela está viva. E neste caso, os anjos também não têm chance, eles estão presos. Porque Deus não faz acepção de pessoas, nem para as almas da época de Noé, nem para anjos e nem para ninguém. Porque Deus, ele obviamente ama todos igualmente. Então, voltando ao assunto, esse texto é um texto obscuro, que não dá para saber qual é a pregação. Porém, a única coisa que Jesus não pregou foi arrependimento e salvação. E como eu disse a respeito da parábola do rico e do Lázaro, propositalmente está escrito isso em Lucas. Quem está aqui, né, o rico, poderia ver o Lázaro, mas o Lázaro não poderia ver o rico. Propositalmente. Por quê? Porque quem está num lugar de tormenta está vendo que perdeu. Então, a minha teoria, não estou dizendo que mas a minha teoria é que Jesus não pregou. Ele foi proclamar ou mostrar aquilo que aquelas pessoas da época de Noé, que não acreditaram em Noé, perderam. Mas é só uma teoria. O texto não diz coisa alguma a respeito. Simplesmente ele foi pregar e pronto. Segue o próximo vídeo.
assim, e que também como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, ou seja, eles colocam aí o batismo como uma figura ao próprio dilúvio, à água, ao próprio dilúvio, mas não do despojamento da imundícia da carne, pois simplesmente você pegar, entrar na água, você está simplesmente limpando o seu corpo. E para finalizar, nós vamos falar a respeito do que ele falou aí em relação ao batismo. Primeiro você vê que o texto ele faz uma conexão com figura, né? Aquelas águas da época de Noé figura o batismo. Anjo não batiza. Quem batiza são pessoas, tá certo? Segunda coisa, numa coisa o Thiago Lima tá certo. Chegar e descer as águas simplesmente só vai limpar o corpo. Por isso que quando a pessoa vai batizar, e aí quem é espiritual que entenda, não é só para tomar um banho d'água e continuar fazendo as mesmas coisas que a maioria dos desigrejados, quando você vê no Facebook, faz. Continua bebendo bebida alcoólica, continua frequentando balada, continua na prática do pecado. Então quando você desce as águas, é para andar em novidade de vida, conforme está escrito lá em Romanos. Tá certo? Outra coisa, o próprio texto de Pedro, quando ele quer dizer a respeito de anjos, ele especifica anjos, como você está vendo aí na tela. E para finalizar, eu quero falar uma coisa para você aqui, meu amigo. Vem cá, me acompanha agora nesse raciocínio. Realmente, esse dilúvio, ele prefigurava o batismo nas águas. Assim como a arca representava a salvação. E assim como a arca é a igreja. Por quê? Na arca, os animais faziam cocô, defecava, tinha sujeira. Imagine ficar 40 dias, 40 noites com aqueles animais fazendo cocô, fazendo xixi. Aquilo cheirava mal. A arca tinha um cheiro ruim. Mas ninguém ousou pular na água, porque se pulasse, morria. Assim é a igreja. A igreja cheira mal às vezes. A igreja tem problemas. A igreja muitas vezes você vê um escândalo que não é mentira, não é forjado. Alguns são e outros não. Alguns são verdadeiramente escândalos e cheira mal. Mas nem por isso você deve pular fora. Isso é o que eu tenho para passar para você. E o próximo assunto é esse aí que você está vendo na tela. Inclusive, esse próximo assunto, ele tem a ver com esse assunto. É uma continuação do assunto e é uma continuação de um vídeo que ele fez. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu.